Eu sei que vive em mim
Nosso querido e amado Pai Celestial, Pai, obrigado por mais um dia de vida, obrigado pela oportunidade que nos dás de estar aqui a participar e a ver esta devocional. Pai, peço que possas abençoar esta devocional para que tudo possa correr bem, todos nós possamos sentir o Teu Espírito e que a nossa fé possa fortalecer ainda mais. Obrigado pela oportunidade que nos dás de conhecer o Teu Evangelho e poder aplicá-lo no nosso dia-a-dia. E obrigado por nos estar sempre a guiar. Pai, peço que possas abençoar quem mais precisa de Ti neste momento e é isto que eu quero Te pedir e Te agradecer em nome do Teu amado Filho, Jesus Cristo. Amém. Há fases da vida em que podemos nos questionar acerca de princípios que foram revelados para nos ajudar a ultrapassar os desafios desta vida terrena, mas também espiritual. Nessas alturas podemos fraquejar e perder o foco, e podemos até, em algumas alturas, nem ter coragem de colocar em prática esses princípios que só podiam nos beneficiar. Mas se decidirmos experimentar o Senhor, Ele não nos falhará. O Bispo pediu que eu fizesse a abertura deste devocional organizado pela aula de Vila Nova de Gaia 2 para a Estaca, com o tema Sou dizimista integral e qualifico-me para as bênçãos do Senhor. Vamos começar por ouvir as crianças. Olá, senhores telespectadores, eu sou a Catarina Lopes. E eu sou o Neco Dias. Esta é a primeira edição de Gaia 2 News. Hoje, ao longo da nossa edição especial, falaremos como os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias guardam a lei do dízimo. Perguntas como são feitas as ofertas pelos membros? Para onde vão estes recursos? Quais os princípios e bênçãos relacionados a este mandamento? Serão respondidas nas várias reportagens que teremos hoje. Entramos em direto com a nossa correspondente em Canidelo, Vila Nova de Gaia. Maria João, o que nos pode dizer em relação ao mandamento do dízimo? Bem, Catarina e Nefi, segundo apuramos, a Bíblia declara que o povo de Deus seguia a lei do dízimo na antiguidade. Por meio de profetas modernos, Deus restaurou essa lei novamente para abençoar os seus filhos hoje. Para cumprir esse mandamento, os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias dão 1/10 da sua renda ao Senhor por meio da sua Igreja. Estes fundos são usados para edificar a Igreja e levar adiante a obra do Senhor no mundo inteiro. Como podem ver, estamos aqui numa das capelas construídas em Vila Nova de Gaia. Ao longo da nossa reportagem, podemos apurar que os edifícios, bancos, inários e todos estes outros materiais têm o objetivo de ajudar a obra de Deus na Terra. E isto é possível graças aos membros fiéis de todo o mundo que cumprem a lei do dízimo. Mas passo a emissão para a minha colega Helena Lopes, que está com os missionários da Igreja, que nos darão uma explicação mais detalhada sobre este assunto. Agora é contigo, Helena. Olá, Elderis. Olá, Helena. Vocês podem nos explicar como o dízimo é usado na obra missionária? Sim, com certeza. Então, Helena, algo que o dízimo faz para nós aqui na missão e na obra missionária é que, primeiramente, o dízimo ajuda com as capelas, né? Sempre vamos ter novas capelas a ser construídas. Também os recursos que nós temos, como os livros de Mormon, Bíblias, cartões, livretos para passar, todas essas coisas. E também outros recursos como câmeras para gravar vídeos
para postar no Facebook, tudo para encontrar novas pessoas. Uhum. Sem dízimo, nós não podemos compartilhar o Evangelho. Nós não temos nossos recursos e pessoas não vamos receber as coisas que nós podemos dar por elas. Obrigada, Elderis. Mas me diga uma coisa. Vocês acham que a obra pode ir avante sem que os membros cumpram esse mandamento? Olha, isso é uma boa pergunta, né? Seria muito, muito difícil. Deus tem o seu plano e o plano dele sempre vai acontecer, mesmo se nós fazemos, mas seria muito mais difícil. Uhum. Sim, os membros são nosso alicerce por esta obra e nós precisamos deles. Obrigada, Elderis. Foi muito esclarecedor. Maria João, agora é com você. Tchau. Muito bem. Obrigada a todos. Foi muito esclarecedor. Eles estão a fazer a parte deles e nós precisamos fazer a nossa. Por isso, quando estiverem nas vossas capelas, cuidem muito bem delas. Estes vou levar para restaurar e devolvo a missão ao estúdio. Sabemos que esta é uma lei espiritual que exige esforço e planeamento. Vamos ver um exemplo com Gladys Magalhães de como as famílias podem planear as finanças de modo que o dízimo seja uma prioridade. E também como os jovens podem ajudar os seus pais a tornarem-se mais autossuficientes através deste mesmo princípio. Nós jovens somos o futuro da igreja e nós podemos desde já começar a agir dentro das nossas próprias casas. Eu, como jovem, posso ajudar a fazer o orçamento familiar. O orçamento familiar é um plano financeiro no qual nós vamos determinar quanto dinheiro e como é que vamos gerir esse dinheiro durante algum período de tempo, segundo algumas categorias. Ao seguirmos um orçamento, ajudamos a nossa família a ter controlo sobre a nossa vida temporal, a despejar o nosso homem natural e a convidar o espírito a entrar na nossa casa e na nossa família. Além disso, assim nós podemos prevenir futuras adversidades. Criar e seguir um orçamento é um ato de fé. O futuro é imprevisível e as despesas surgem inesperadamente. Assim, um orçamento deve ser flexível para futuros ajustes e aperfeiçoamentos. Mãe, o que estás a fazer? O orçamento, filha. Não te esqueças que o avô deu-me o dinheiro extra que podemos adicionar no Oh, dízimo. pues es verdad. Obrigada por estares aquí, mira. Ya me estaba a esquecer, ya que estoy con tantas cosas en la cabeza en este momento. Entonces vamos a hacer una revisión para ver si está correcto. Entonces, están aquí nuestros rendimientos, dízimo y oferta, fondo de emergencia, está aquí. Seguros? Os seguros, ¿verdad? Aquí tem que ser seguro do carro, da casa, saúde. Ok. Os serviços públicos, ¿verdad? Que é água, luz, telefone, que está aqui, internet, está tudo aqui. A alimentação também está. Exato. E... Dos transportes públicos. Hoy sí, es verdad, tenemos que carregar, déjame poner la gasolina y también carregar tu pase, ¿no? Okay. Diversos para algunas cosas que precisemos y entretenimiento que ahora también con la pandemia y lo que estamos a pasar no va a ser tan necesario, ¿verdad? Y después vamos a hacer Um total. vamos a hacer un total, ¿verdad? Y como nos podemos ver, tenemos aquí, ya hasta nos ha sobrado una pequeña cuantía. ¿Para qué piensas que podemos utilizarla? O tal vez para ayudar a aquella persona que tú y yo ya habíamos decidido durante el mes ayudar a una persona. Entonces está aquí todo incluído. Eu fiz uma tabela no Excel para ajudar a minha mãe a fazer o rendimento e ser mais fácil para ela.
É interessante ver como, ao aprendermos a criar e a seguir um orçamento, nós acabamos por nos tornar pessoas mais autossuficientes e prontas para o futuro. É como aquela citação do Manual 2 da Administração da Igreja, que nos diz que a autossuficiência é a capacidade, o compromisso e o esforço de satisfazer as nossas necessidades espirituais e materiais próprias e da nossa família, e que, à medida que nos tornamos pessoas mais autossuficientes, nós vamos estar mais capacitados em cuidar e servir às outras pessoas no nosso meio envolvente. Y tal vez podemos lembrar aquella escritura que fica en João 10:10, donde Cristo dice que veio ao mundo para que tenhamos uma vida y una vida en abundancia. Entonces, como nos podemos ver cuando somos mordomos de nuestro propio destino financiero o espiritual, estamos más accesibles para poder ser una bendición en la vida de los otros. E só temos de nos lembrar de 5 passos para conseguirmos fazer isso. Que é o primeiro, pagar o dízimo e as nossas ofertas. Segundo, proteger a nossa família de dificuldades. Isto pode ser através da criação de um fundo de emergência. Em terceiro lugar, eliminar qualquer dívida que nós possamos ter. Quarto, poupar e investir para o nosso futuro. E em último lugar, continuando a ajudar e a abençoar a vida do próximo com qualquer extra rendimento que nós possamos ter. Yo quiero testificar que este orçamento funciona, ya lo he practicado en mi vida y puedo ver que cuando yo sigo mis despensas diarias, cuando faço un orçamento, yo puedo tener una vida más tranquila y puedo ser una bendición en la vida de los otros. Y digo esto en nombre de Jesús Cristo. Amém. E eu quero prestar o meu testemunho de que eu sei que ao nós ajudarmos a nossa família, nós não só estamos a crescer espiritualmente, como também estamos a ajudar e a criar laços com a nossa família que serão bastante importantes no nosso futuro. Sem dúvida, tornei-me mais autossuficiente a partir do momento que comecei a ajudar no orçamento e é sem dúvida uma bênção poder fazer isto e eu quero deixar este testemunho em nome de Cristo. Amém. Este mandamento é designado a todos os membros da Igreja, ricos, pobres, velhos ou jovens. Vamos saber mais com as reportagens da Lia Silva e do Mateus Benídio. Obrigada, Catarina. É exatamente para responder essa pergunta que aqui estamos. Uma das bênçãos de ser membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é ter o privilégio de pagar o dízimo. Esse privilégio é uma bênção dupla. Ao pagar o dízimo, os membros da Igreja demonstram a sua gratidão a Deus e também ajudam a levar adiante a obra do Senhor na Terra. Hoje ouviremos o testemunho da irmã Isabel Mourão, que vai falar sobre como é viver a lei do dízimo, quando os recursos são escassos. Olá, olha, uma excelente pergunta, uma experiência. Eu tenho várias pequeninas experiências sobre a lei do dízimo que me dão um testemunho como o Senhor cuida de nós, quando nós somos obedientes. Uma delas foi em determinada altura da minha vida, eu tinha tão pouco dinheiro e o dinheiro estava certinho para a renda, mas eu vi que não tinha sobrado para pagar o dízimo. E a minha dúvida foi, pago o dízimo, mas não pago a renda? Ou pago a renda e depois pago o dízimo? E eu decidi, não, eu vou pôr o Senhor em primeiro lugar. E paguei o dízimo. Eu não tinha mais dinheiro para pagar a renda. Não sei como, só sei que o dinheiro veio ter às minhas mãos e eu consegui juntar e até receber um dinheiro que não estava a contar. Também tenho outras experiências que é ter o discernimento de, com o pouco que eu tenho, conseguir administrar o meu lar.
Isso para mim também é uma benção da lei do dízimo. Outras pequeninas coisas da lei do dízimo houve uma determinada altura que eu estava a precisar de umas sapatilhas. Não sei se era só para mim, se era para a minha filha ou para o meu filho, e eu não tinha dinheiro para comprar sapatilhas. Mas alguém me deu. E eu sei que quando nós somos obedientes à lei do dízimo, por mais poucos filhos que a gente tenha, quando nós pomos o Senhor em primeiro lugar, como diz a Escritura, eu abrirei as janelas do céu. E realmente é verdade. E eu sou a prova disso. Precisamos de confiar, porque o Senhor faz sempre a parte dele. Obrigada. Obrigada, Isabel, pelo seu testemunho. Agora é contigo, Mateus. Olá, eu chamo-me Mateus Benídio e hoje vamos ter um convidado especial, a Carolina Benídio, que vai falar sobre o dízimo. Obrigada, Mateus. O meu nome é Carolina e, como o Mateus disse, eu vou falar um bocado sobre o dízimo. Eu acho que o dízimo é super importante e, especialmente nós jovens desde cedo, devemos aplicar isso na nossa vida. O dízimo, como a maior parte das pessoas sabe, é a 10ª parte do nosso vencimento que devemos dar à Igreja para que esse dinheiro seja usado para os templos, manutenção de várias situações, obra missionária, entre outros. Como nós todos aproveitamos desses privilégios, eu acho que é a nossa responsabilidade exatamente cumprir isso. E às vezes temos a consciência de que pode ser complicado e pode parecer muito difícil, mesmo em certas situações da nossa vida, mas eu tenho a plena certeza que, se o fizermos, vamos ter enormes bênçãos, tanto materiais como espirituais, e Deus vai arranjar a maneira de que tudo possa ser cumprido e tudo possa acontecer. E com isto, eu quero dizer que, sim, como nós jovens devíamos, desde cedo, começar a fazê-lo, porque assim vai ser mais fácil para quando realmente tivermos um trabalho e tivermos toda uma estrutura mais complexa, para nós aplicarmos mais facilmente isso, porque já vai ser habitual para nós. E também para podermos já desde cedo receber as bênçãos disso. Com isto, quero concluir que realmente é muito importante e é muito especial nós podermos contribuir desta maneira e vermos isso com os nossos próprios olhos, com os templos, com a obra missionária, com tudo para o que o dinheiro vai, e as bênçãos que depois podemos ter na nossa vida pessoal também. E com isto quero deixar este pequeno testemunho e este pequeno pensamento que eu tenho em relação ao dízimo, em nome de Cristo também. E Mateus, devolvo-te o microfone. Obrigado, Carolina. Agora vamos voltar para o estúdio do Gaia Tio News. Quantos exemplos maravilhosos! Mas não tenhamos dúvidas, é evidente que só é possível cumprir este mandamento com confiança e fé. Encerramos por aqui deixando a seguinte pergunta: como colocar nossa fé à prova para nos tornarmos dizimistas integrais? Senhores telespectadores, continuem na nossa companhia e tenham uma boa noite. Boa noite. Fé, saber que
Boa noite, queridos irmãos. Eu sou o Bispo Lopes, de Gaia 2. E nessa noite eu gostaria de compartilhar algumas palavras sobre o dízimo. Bem, depois de tudo que nós aprendemos com as crianças, é muito lindo de ver como que pequenas crianças conseguem, de maneira tão simples, explicar o que é a lei do dízimo. Conseguem nos fazer entender como devemos praticá-la e como o dízimo ele é utilizado. Apesar dessa simplicidade, às vezes não é tão simples guardar este mandamento, mas ele é muito importante. E dele dependem muitas coisas que vão acontecer na nossa vida. O dízimo, ele afeta diversas áreas da nossa vida. E ele representa algumas coisas da nossa vida e o nosso processo de evolução. Então hoje eu gostaria de discutir o dízimo de duas maneiras. Primeiro, como que ele é importante para a igreja. Na verdade, as crianças já explicaram, mas eu gostaria de adicionar um ponto. E a segunda coisa é como que o dízimo e por que o dízimo é importante na nossa vida. E é neste ponto que eu gostaria de dedicar um pouco mais de tempo. Muitos dos princípios que eu vou tratar hoje foram baseados no discurso do Elder Bednar, chamado As Janelas do Céu, da conferência de outubro de 2013. Então vamos lá. Sobre por que o dízimo ele é importante para a igreja. Eu gostaria de ler uma parte desse discurso do Elder Bednar. Ele diz o seguinte: esses fundos sagrados são usados nessa igreja que cresce rapidamente para abençoar as pessoas e as famílias por meio da construção e manutenção de templos e casas de adoração, do financiamento do trabalho missionário, da publicação de escrituras, do patrocínio da pesquisa de história da família, do financiamento de escolas e da educação religiosa e do cumprimento de muitos outros propósitos da igreja, conforme a direção dos servos ordenados pelo Senhor. Irmãos, vocês conseguem perceber que quando nós pagamos o dízimo, nós não estamos ajudando a construir paredes, nem a manter capelas bonitas, nem nada disso. Nós estamos contribuindo para que a igreja cumpra com o propósito dela de aperfeiçoar os santos. Nós estamos contribuindo para que as pessoas deste mundo sejam melhoradas, para que o mundo se torne melhor, para que nós possamos nos tornar melhores. Essa é uma grande obra. Irmãos, essa obra mudou a minha vida. E porque ela mudou a minha vida, ela mudou a vida de pessoas ao meu redor. Porque ela mudou a vida de pessoas ao meu redor, pessoas ao redor dessas pessoas, de alguma forma também tiveram suas vidas impactadas. Então, a dimensão do trabalho da igreja, da pregação do evangelho, e como todas essas coisas impactam na vida das pessoas, é grandioso e a gente não consegue medir. E é maravilhoso poder contribuir com essa obra. Se eu acredito que esse evangelho é verdadeiro, se eu acredito que ele é capaz de modificar vidas e que ele é a solução para os problemas do mundo, a solução para os problemas de todas as pessoas, é meu dever contribuir para que isso aconteça. Seja através da minha palavra, seja através da pregação do Evangelho, ou através dos recursos que a gente doa para que a igreja possa continuar avante. Agora eu gostaria de falar por que o dízimo é importante para nós, como pessoa, como indivíduo. Qualquer pessoa pode doar dinheiro para alguma organização que faça alguma coisa boa. Mas se nós fizéssemos isso com a igreja, se nós pagássemos o dízimo somente por esse propósito, a igreja não seria a igreja de Deus, não seria a igreja de Cristo. Não haveria muito sentido em guardar esse mandamento. O dízimo, ele é muito mais importante para nós do que é para a igreja. Porque mesmo que a gente não cumpra com esse mandamento, a igreja vai continuar avante. Mas nós devemos guardar este mandamento. Porque é importante para nós, para o nosso crescimento espiritual. Quando nós falamos em dízimo, é muito comum a primeira coisa a gente pensar é no dinheiro em si, na coisa material. No entanto, o dízimo não tem nada a ver com dinheiro. E muitas vezes a gente confunde e entende ou espera certas coisas que são erradas. O Elder Bednar, ele diz o seguinte: com frequência, ao ensinar e testificar sobre a lei do dízimo, enfatizamos as bênçãos temporais imediatas, dramáticas
e facilmente reconhecíveis que recebemos. E sem dúvida essas bênçãos acontecem. Mas algumas das diversas bênçãos que recebemos quando somos obedientes a este mandamento são significativas, porém sutis. Essas bênçãos podem ser discernidas somente se estivermos espiritualmente atentos e formos observadores. É muito comum nós acreditarmos, e muitas vezes diversas outras opiniões do mundo acreditam que o dízimo é como se fosse um caminho para o seu sucesso financeiro. E não é exatamente dessa forma que acontece. Se nós pagamos o dízimo procurando bênçãos imediatas, riquezas imediatas, esse não é o propósito do dízimo. Não é dessa maneira que o Senhor espera que seus filhos cresçam. Nós precisamos compreender que a vida nessa terra, ela foi feita para o nosso crescimento espiritual, para o nosso crescimento como pessoa. E esse crescimento, infelizmente, às vezes vem por meio de provações, desafios e dificuldades. Não é o propósito dessa vida viver em luxo, viver em excesso de conforto ou muitas outras coisas. Podemos até ter tudo isso como fruto do nosso trabalho. Mas o Senhor não vai te dar essas coisas simplesmente porque você paga o dízimo. Essa é uma ideia errada. O dízimo, ele nos concede muitas outras bênçãos. Ele pode, inclusive, nos abençoar de forma para que a gente sempre tenha meios de prover a nossa família, sermos autossuficientes, termos disposição para trabalhar, para estudar e fazer muitas outras coisas. Podemos ter bênção de saúde, bênção para que a nossa família permaneça unida. São inúmeras bênçãos. Irmãos, o dízimo, ele é um princípio espiritual. Ele não é material. Quando nós conseguimos pagar o dízimo e honrar esse mandamento, a gente não está dando dinheiro. Na verdade, nós estamos conseguindo passar por cima nosso homem natural, que talvez gostaria de manter aquele dinheiro para satisfazer as vontades próprias. Mas quando nós pagamos o dízimo, nós estamos colocando o nosso esforço para um bem muito maior. E é nesse ponto onde nós crescemos espiritualmente. É esse ponto que a gente precisa compreender. Nós estamos habituados, por exemplo, a fazer jejum. Nós compreendemos bem o sacrifício que ele significa. Quando nós fazemos jejum, a gente controla o nosso homem natural. Nós lutamos contra os nossos desejos, as nossas paixões, as nossas necessidades para um bem maior, para um bem espiritual. E o dízimo, ele é exatamente a mesma coisa. O dinheiro é uma coisa muito sensível para nós, muito sensível para as pessoas. Então, quando a gente consegue dispor do nosso dinheiro para um bem maior, nós estamos crescendo espiritualmente. O presidente Nelson tem falado de forma constante de deixar com que o Senhor prevaleça na nossa vida. Para que o Senhor prevaleça na nossa vida, nós devemos estar dispostos a abrir mão das nossas paixões, dos nossos desejos, por um bem maior, para o nosso crescimento espiritual. Não existe crescimento espiritual quando nós visamos somente os nossos desejos e o nosso próprio conforto. Dízimo às vezes significa sacrifício. Sacrifício é o contrário do conforto. Sacrifício é contrário de luxo. Mas é esse sacrifício que vai nos fazer crescer espiritualmente e vai trazer outros tipos de bênção, que são muito melhores do que bênçãos físicas, bênçãos materiais. Para ilustrar bem como o dízimo, na verdade, representa simplicidade, gostaria de ler uma outra citação do Elder Bednar. Ele diz o seguinte: uma bênção sutil, porém significativa, que recebemos é o dom espiritual da gratidão, que nos permite valorizar o que temos de modo a restringir o desejo daquilo que queremos. Uma pessoa grata é rica em contentamento. Uma pessoa ingrata sofre na pobreza de um descontentamento sem fim. Nosso propósito como discípulos de Jesus Cristo é aumentar a nossa fé no Salvador. Se nós somos capazes de ter fé em Jesus Cristo, nós somos capazes de cumprir com tudo aquilo que Ele nos pede, com todos os sacrifícios que são necessários
para a nossa própria evolução espiritual. E o dízimo é só mais um, assim como todos os outros. Assim como o sacrifício que eu preciso fazer para acordar cedo e ir na capela, assim como o sacrifício que eu preciso fazer muitas vezes para resistir às paixões da vida, o dízimo é mais um. E se nós tivermos fé suficiente, nós vamos cumprir com esse mandamento. A história da viúva, ela é muito ilustrativa. Certa vez Jesus Cristo com os apóstolos estava no templo. Então ele viu homens ricos colocando o dinheiro como doação no templo, como se estivessem pagando o dízimo. E ao colocar o dinheiro lá, eles alardeavam, eles queriam que as outras pessoas vissem o quanto eles estavam colocando. No entanto, depois chegou uma viúva, e ela colocou lá apenas 2 moedas. E Jesus Cristo ensinou uma lição muito importante. Ele ensinou que aquela viúva tinha colocado muito mais do que todos os outros. E a razão era muito simples. Enquanto os outros colocavam o que lhes sobravam, provavelmente eles não estavam fazendo sacrifício algum, aquela viúva ela colocou o que ela tinha. Ela fez um sacrifício enorme. Ela sim cresceu espiritualmente, os outros não. Para Deus, nós somos seus filhos espirituais. E é espiritualmente que devemos crescer. A viúva ainda nos ensina uma outra lição muito importante. Muitas vezes ter fé é dar um passo no escuro. Ter fé é simplesmente confiar que as coisas boas vão vir, sem ter certeza daquilo. A viúva não tinha nada, mas ela exerceu toda a fé que ela tinha. E muitas vezes nós devemos fazer da mesma maneira. Devemos cumprir com o mandamento e confiar no Senhor. Confiar que o Senhor irá prover. Devemos colocar o Senhor em primeiro lugar. Quando o presidente Nelson diz que devemos permitir que o Senhor prevaleça, esse é um dos momentos onde devemos colocar a vontade do Senhor em primeiro lugar, exercer nossa fé em Jesus Cristo e permitir que Ele prevaleça. Não sabemos as dificuldades que advirão, não sabemos os desafios que vão vir. E eles podem vir. Mas se nós formos pacientes, perseverantes, exercermos fé, vamos receber todas as bênçãos prometidas. E vamos entender que qualquer desafio que a gente passe é para o nosso próprio crescimento. O Elder Bedner faz uma promessa maravilhosa. Que, na verdade, não é uma promessa dele, é uma promessa do Senhor. Ele diz o seguinte: prometo que, à medida que vocês cumprirem e guardarem a lei do dízimo, realmente as janelas do céu serão abertas, e bênçãos espirituais e temporais serão derramadas, a tal ponto que não haverá lugar suficiente para recebê-las. Também nos lembraremos da declaração feita pelo Senhor, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Irmãos, se nós confiarmos no Senhor, nós vamos encontrar alegria, vamos encontrar as soluções para os nossos problemas, vamos ter uma vida mais feliz, mais sóbria, mais digna, mesmo que isso signifique fazer alguns sacrifícios. Depois, o resultado deles vão ser alegria, vai ser felicidade, vai ser o tipo de vida que o Senhor espera para nós, uma vida em abundância, uma vida feliz. Não feliz como o mundo acha que é, mas feliz da maneira dele, duradoura e principalmente eterna. Eu presto meu testemunho de que eu sei que esse mandamento ele é real. As janelas do céu sempre abriram na minha vida. Todas as bênçãos que eu tive, tudo que eu já recebi na minha vida, foi porque eu aprendi que se eu colocasse o Senhor em primeiro lugar, eu teria espaço para fazer todas as outras coisas. E o Senhor pediu que eu cumprisse com esse mandamento, ao mesmo tempo disse: trabalhe, estude, faça tudo o que for necessário para conquistar a sua autossuficiência. E seguindo esses 2 princípios, eu fui muito abençoado na minha vida. E tenho certeza
Qualquer pessoa que exercer fé no Senhor e se cumprir com este mandamento e seguir os conselhos do Senhor e dos profetas vivos, vai encontrar todas as bênçãos que são prometidas. Irmãos, este mandamento é necessário para que a gente entre no templo. O templo vai reabrir em breve. E para que a gente possa ter a bênção de voltar lá, de desfrutar da presença do Senhor na casa dele, precisamos estar cumprindo com todas as coisas. E o dízimo é mais uma dessas coisas. Que possamos ser fiéis. Que possamos cumprir com tudo aquilo que o Senhor deseja de nós. E é esse discurso que eu deixo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Escuto uma voz na imensidão e com o vento maior que tudo. Não sei ao certo para onde vou, dou passos lentos, eu sinto medo, mas algo me torna mais forte, me ajuda a enxergar, não estou só. Anjos na terra, estrelas no céu, iluminam um caminho como um guia fiel. Se eu me perder, busco sua voz, suave no vento. Não estou encerra a escuridão, traz esperança, me acalma. Sinto que sei para onde ir, eu fecho os olhos e só escuto. Seu nome me torna mais forte, faço uma oração, não estou sua voz, suave no vento, não estou só. E a cada passo eu sinto seu amor. Água no corpo, Ele está comigo, disso eu sei. Como um guia fiel. Se eu me perder, busco sua voz, suave no vento, não estou Nosso bondoso Deus, agradecemos pelo amor que sentimos aqui durante essa reunião. Agradecemos por essa devocional e por sempre estar nos abençoando com mensagens tão inspiradoras. Pedimos, Senhor, neste momento que possa estar abençoando a todas as famílias da nossa estaca com saúde, proteção, força e fé, para que possamos aplicar as coisas que aprendemos
durante essa devocional. Pedimos, Senhor, que possa estar nos dando a fé necessária para continuar firmes e que o Teu amor possa estar sempre conosco. Agradecemos por tudo e por Teu Filho Jesus Cristo. Deixamos esta oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Em Cristo a paz, sinto seu amor. Quando estudo sobre Ele e como nos salvou, o que Ele ensinou, deixa-te sentir. Se conheceres como Ele é, em Cristo a paz, Ele dá-nos fé. Quando não há mais, dá-nos poder para continuar. Na tempestade, abrigo nos dá. Quando paz não tens, em Cristo há paz. Quando paz não tens, em Cristo a paz. Quando paz não tens, em Cristo a paz.